Fala galera, tudo bom? Bem-vindo ao canal do Física G. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre plano inclinado com atrito, que é para você complementar o outro vídeo de plano inclinado sem atrito, e aí você entende todas as situações em que você pode ter a abordagem de plano inclinado em questões de vestibulares. Então eu espero que vocês gostem do vídeo, não esqueça de dar o seu like, indique para os amigos o canal do Física G, para que possamos aí colocar mais aulas e poder ajudar realmente você a entender a física de uma maneira mais diferente. Um grande abraço e bom estudo, galera. Um abraço. Fala, galerinha do Física G. Hoje vamos falar um pouquinho sobre plano inclinado com atrito, tá? Percebam que tem aqui um plano inclinado. Esse plano inclinado, ele forma um ângulo com a minha horizontal, que eu chamei de θ, e eu coloquei um bloquinho para que a gente possa entender o que vai acontecer com esse bloquinho quando estamos analisando um plano inclinado com atrito. Lembrem o seguinte, a primeira situação que você deve lembrar em um plano inclinado é identificar essas forças que estão agindo sobre esse bloco. Então vamos lá. Eu tenho uma força de interação gravitacional que esse bloco recebe, que está direcionada verticalmente e para baixo, que é a nossa força peso. Como ele se encontra em contato com o plano inclinado, ele está comprimindo a superfície do plano inclinado. Então logo teremos a nossa força normal. Bom, nessa situação, a tendência desse corpo é escorregar. Para que ele não escorregue, e como nosso plano inclinado apresenta um atrito, teremos o atrito no sentido contrário ao deslizamento desse corpo. Então teremos um atrito nesse sentido. Então essas são as forças que estão atuando no plano inclinado com atrito. Bom, lembrando que quando trabalhamos o plano inclinado, teremos que decompor a força-peso. Essa força-peso, ela vai ser representada da seguinte maneira. Traçamos uma referência de plano cartesiano aqui, que eu vou representar como sendo o meu eixo Y, e aqui representarei sendo o meu eixo X. Quando eu decompor o peso, uma parte dele se apresenta no eixo X, uma componente do peso no eixo X, que daremos o nome de Px. A outra parte do peso, que será projetada no eixo X, iremos chamar de Px. Lembrando que o ângulo formado, o ângulo θ formado, ele se apresenta bem aqui, gente. Então, tá aqui as nossas relações sobre as componentes do peso. Agora lembre, quem é o meu Px e quem é o meu Py? Bom, no plano inclinado sem atrito, mostramos como decompor essas forças, mas vamos lembrar? Percebam que o Px ele pode ser projetado fechando um triângulo, exatamente em que eu vou ter Px, Py e o peso. Para não esquecer mais, percebam que o Py ele cola no ângulo. Toda vez que uma componente colar no ângulo, você terá ela como sendo o cosseno. E quando não colar, você terá ela sendo o seno. Então, o nosso Px ele será o peso vezes o seno de θ. Já o Py, ele será o peso vezes o cosseno de θ. Bom, não esqueçam que normal e Py estão na mesma direção e sentidos opostos. Como o corpo não se movimenta na direção y, eu posso dizer que esta componente Py ela vai ser igual à minha normal. Bom, e qual é a condição para que esse corpo permaneça em equilíbrio? Bom, agora iremos analisar condições de equilíbrio. Quando ele usa o termo equilíbrio, entendemos que esse equilíbrio ele pode ser de duas maneiras. Podemos ter um equilíbrio estático
e podemos ter um equilíbrio dinâmico. Lembrando que, quando se fala equilíbrio, você terá a resultante, a somatória das forças, né, resultantes, elas terão que ser igual a zero. Então vamos lá, vamos ver o que acontece nessa situação de equilíbrio. Bom, ele pode estar em repouso, mas também ele pode estar descendo ou subindo com velocidade constante. Vamos trabalhar o seguinte, vamos imaginar a situação de repouso, condição para que ele fique paradinho em cima desse plano inclinado. Para que ele fique parado, a resultante das forças no eixo Y tem que ser zero. Logo, a normal será igual ao nosso PY. E a resultante das forças no eixo X também tem que ser zero. Então, essa força de atrito será igual ao PX. Vamos igualar? Então, iremos provocar a igualdade entre FAT e PX. Então, podemos dizer que a força de atrito ela será igual ao nosso PX. Quem é a força de atrito? Vamos lembrar? A força de atrito ela é relacionada da seguinte maneira: força de atrito ela depende do coeficiente de atrito vezes a compressão que o corpo faz com a superfície, que a gente sabe que é a nossa força normal. Então, para calcular a força de atrito, teremos essa expressão. Bom, vamos substituir? Então, sabendo que a força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a normal, iremos dizer, então, que a força de atrito é o coeficiente vezes a normal. Quem é essa componente X do peso? Tá bem aqui? Tá bem aqui, ó. Essa componente é peso vezes o seno. Bom, lembrando que não existe movimento na direção Y. Então, logo, podemos dizer que a normal é igual ao PY. Percebam que a normal, ela se apresenta aqui, ó. Então, onde tem essa normal, iremos colocar o valor do nosso PY. Bom, como localizamos agora a nossa normal, podemos substituir no valor que é representado a componente Y. Então, teremos o coeficiente de atrito multiplicado pelo peso vezes o cosseno do ângulo igual ao peso vezes o seno de θ. Bom, gente, podemos passar P vezes cosseno, que estão multiplicando, podemos passar dividindo. Então, teremos que o nosso coeficiente será igual ao peso vezes o seno de θ dividido pelo peso vezes o cosseno de θ. Bom, percebam que o peso aparece aqui e aqui. Como o peso é massa vezes a massa é a mesma, a gravidade é a mesma, podemos simplificar. Então, teremos uma relação em que o nosso coeficiente será igual à divisão entre o seno de θ e o cosseno de θ. Seno dividido pelo cosseno é a nossa tangente. Então, o nosso coeficiente será igual à tangente de θ. Será numericamente igual a essa tangente de θ. Então, conseguimos concluir que em uma situação de repouso, teremos exatamente uma relação com o coeficiente de atrito, chegando à situação em que esse nosso amiguinho, esse nosso coeficiente de atrito, ele será numericamente igual à tangente do ângulo formado aqui no nosso plano inclinado. Então, essa foi a nossa aulinha sobre plano inclinado
com atrito. Gente, essa foi a nossa aulinha de hoje sobre plano inclinado com atrito. Espero que você tenha gostado. Compartilhe, deixe seu like, deixe seu comentário para que você possa me dizer qual é o assunto que você mais tem dificuldade em física, para que Física G possa contribuir aí no seu aprendizado. Um grande abraço, gente!